Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa semanal que tem se tornado a nova mania do Vale do Açu. Eu tenho aqui em minhas mãos, como dizia Evandro Mesquita, uma lista de muitos amigos que têm me dito, que têm acompanhado normalmente. Eu fico muito honrado com a audiência de vocês. Acailson, Super Acailson, Antônia Cecília, Toinha, minha amiga, Antônio Loureiro, Leliane e Daniele, lá da Dental Clínica e Equilibrium, as duas clínicas que patrocinam esse programa. Toninho, nosso paciente, nosso amigo também. Josué Figueiredo, o homem da voz de trovão, como eu já disse outro dia para ele. Erotilde Dantas, Dioclésio Balbino, Renan Cheiroso, lá do Alto, meu amigo. Cacau, Fábio Diógenes, amigo de infância. Josimário Cosme, Dona de Janete, Cecília, lá do Alto. Também Pedro do Alto, Renan também é do Alto. Marcão, Super Marcão, Dona Fena, lá em Arapuá. Graças a Deus, a audiência de vocês tem nos ajudado muito. E de todos os que eu não pude citar aqui, e se vocês quiserem que eu relembre o nome de vocês, por favor, mandem mensagens para mim. O meu Instagram é o @Dr. Giovanni Dantas. Giovanni, Jovane, né? Dr. Giovanni Dantas. Arilton com certeza está colocando aqui embaixo para vocês poderem ver. E tem também o Instagram da Dental Clínica, que é Dental Clínica Dr. Giovanni. E ainda da nova clínica médica, que vocês já sabem que é um sucesso absoluto, que é a Equilibrium. Equilibrium Açu é o Instagram. Bom, pessoal, nós vamos hoje direto ao que interessa, falando um pouco sobre o que a gente já começou, sobre um livro de Harold Kushner, que é um cara que eu admiro muito. Ele é um rabino judeu, um senhor já idoso, com mais de 80 anos, mas com experiência e uma sabedoria incríveis. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a famosa história que todos conhecem de Adão e Eva. O que é que aconteceu ali, né? No Jardim do Éden, naquela história que é contada. Aquilo é só uma história de Trancoso, ou não é, ou é pra gente entender como uma filosofia, o que é, afinal de contas, né? A gente passou a vida entendendo que o homem e a mulher foram colocados no paraíso, e porque foi escolhido que eles comessem uma árvore que não era para ter comido, eles foram banidos, né? Foram jogados fora do paraíso. Então, por causa disso, você perde tudo, por causa de um único erro. É isso mesmo? Bom, eu queria, antes de mais nada, relatar sobre o que aconteceu lá no capítulo 3 e perguntar assim, na verdade, eu acho que o mais interessante de tudo é a gente começar mostrando para vocês aqui o que é que existe lá em Gênesis 3. Isso vai ser mais interessante. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Bom, isso é o que está em Gênesis capítulo 3, mas aí tem algumas perguntas que a gente pode começar a fazer. A primeira delas é, se essa história ela realmente aconteceu como um fato, existiu realmente Adão, existiu realmente Eva, esse castigo não teria sido duro demais para um Deus que é amor? A Bíblia diz que Deus é amor. Tem até religiões que botam esse nome no nome da própria religião. E a palavra, a Bíblia, quando ela fala que Deus é amor, ela usa um termo no grego que fala da essência. É como vocês se puderem ver aqui, isso aqui é madeira. Então eu digo, essa mesa é madeira. Essa mesa é madeira, ela é feita de madeira, a essência dela é madeira.
E isso daqui é como se eu estivesse dizendo: Deus é amor, a essência dele é amor. Então esse Deus, esse Criador, o Eterno, que a essência dele é amor, não seria um castigo muito duro? Porque de repente eu disse que você não comeu uma fruta, você comeu uma fruta e agora eu vou te banir de tudo que é bom, não é? A segunda pergunta é: por que Deus criou uma árvore que ele não queria que fosse comido, né? Porque eu vou botar uma árvore aqui que eu não quero que ninguém coma, mas eu estou colocando aqui. É para meio como que estimular o proibido, como quando muitos adolescentes muitas vezes querem fazer coisas não muito agradáveis e eles fazem só porque é proibido e às vezes terminam se dando muito mal. E outra pergunta que se faria, a terceira pergunta: o que significa não ter vergonha? Eles não tinham vergonha porque estavam nus, mas depois que comeram passaram a ter vergonha. O que é essa vergonha? E outra pergunta que poderia se fazer ainda é: se não se conhecia o bem e o mal, como saber que o que se estava fazendo era errado? Como é que, se eu não conheço o bem e o mal, como é que eu sei que comer a árvore é mal, faz mal? Essas perguntas precisariam ser respondidas para que a gente pudesse estudar um pouco melhor Gênesis 3. Quando a gente analisa essa necessidade de fazer o que é proibido, a gente percebe que isso está na mente de todos nós. Quantas mães e pais vão dar conselhos para os seus filhos? Meu filho, não faça isso. Aí o filho pergunta assim: como era na sua época? O que foi que você fez? Aí o pai e a mãe olham e pensam e ficam: ah, meu Deus, se eu dissesse para ele o que é que eu fiz, muitas vezes é pior até do que os filhos estão fazendo, né? Tem um sujeito chamado Archibald MacLeish. Ele fez uma peça chamada JB. E nessa ele fez uma versão da história de Jó. Lembra de Jó? Aquele que tinha tudo e, segundo o livro de Jó, Satanás, que rodeava a terra e passeava por ela, chega para Deus e diz assim: ó, Deus diz: você está vendo meu servo Jó? Ele é fiel a mim e tal. Ele diz: ah, porque isso é porque ele é rico, porque ele tem família, porque ele tem isso. Ah, tá bom, então tira a riqueza dele, depois tira a família dele, parte dela, tira a própria saúde e sai tirando uma por outra até Jó ficar bem destruído. E tem 3 amigos que chegam para perturbar a vida dele. E nesse conforto aqui de Archibald que ele fala, ele diz que seriam 3, lógico que isso não está na Bíblia, eu estou falando de um romance que foi escrito, que é o JB. Ele fala sobre 3 pessoas, que seriam um marxista, um religioso e um psiquiatra. E ele fala que o pior conselho de todos é do religioso, que ele diz assim, que Jó teria perguntado se Deus o fez defeituoso para poder puni-lo por isso, porque ele diz que o problema é que ele era um ser humano. O fato de ser um ser humano seria, segundo Archibald MacLeish, o principal fator de ele merecer todas as punições. Então você merece toda a peia do mundo. Por quê? Porque você é um ser humano, né? Isso é o que ele imaginava aqui. Nessa peça, inclusive, Jó pergunta para Deus: mas Deus, ele me fez cheio de defeitos para poder me punir? Porque o ser humano, meus amigos, vocês vejam a vida de vocês. Uma vez um homem extremamente espiritualizado, ele vai entrando num determinado lugar e outras pessoas meio como que o reverenciam, porque ele era um homem muito querido. E ele diz assim: por favor, não me reverencie, só tem uma coisa que eu tenho mais do que vocês: erros, porque eu tenho mais idade que vocês. Quanto mais idade nós temos, você não olha para trás e vê uma quantidade de erros enormes que você fez na sua vida. E aí você fica pensando até que ponto isso pode influenciar meus próprios filhos, até que ponto isso pode influenciar as pessoas, as relações, os relacionamentos que eu já tive. Quantas vezes pessoas já foram casadas 1, 2, 3, 4, 10 vezes e ainda estão à procura de outras pessoas, mas não conseguem perceber muitas vezes que dentro delas existe muito falha, muitos problemas que impedem que um relacionamento vá muito adiante. Quantas vezes você não percebeu que você já tem uma certa idade, mas você ainda continua brigando com sua esposa ou você brigando com seu marido por detalhes pequenos, não aprendeu que isso não vai levar a nada, a não ser uma possível separação ou a conflitos com os próprios filhos. Aí ele diz assim, Harold Kushner faz uma pergunta: seria a história de Adão e Eva um relato da evolução do homem a partir do animal com seus problemas? Olha só, a ideia é que o homem, ele percebe nu quando ele olha para os problemas como ser humano e não como animal. O animal, ele não tem vergonha de estar nu, mas ele também não tem necessidade de criação, ele não tem necessidade de tantos fatores que possam levá-lo a ser uma pessoa mais feliz.
O animal, ele vive uma vida muito mais simples. É uma vida às vezes difícil. Não posso dizer para vocês que um cachorro de rua, que muitas vezes leva a chute das pessoas, que nem deveria, porque eu sou totalmente a favor da causa animal, de proteger os animais, por mais simples que sejam. Se eu vou no meu carro na estrada e eu puder livrar um sapo, um camaleão, eu livro. Para a gente tentar evitar que esses animais morram ou sejam de alguma forma perturbados. Mas esses animais podem ter até uma vida dura, mas é uma vida muito mais simples. Eles só têm basicamente duas coisas que eles necessitam: comida e, vez por outra, quando chega na época dos feromônios, né, os hormônios começam a ficar muito estimulados, eles fazem sexo para procriar. E só. Você não vê, por exemplo, um cachorro se encontrando no meio da rua com uma cachorrinha e eles namorando e depois tendo um relacionamento onde eles vão viver juntos pro resto da vida. Tem até animais que têm essa ligação. Dizem que os pinguins, os pombos, eles são muito fiéis em relação a isso. Mas eles só fazem, por exemplo, o sexo. O sexo não é feito como o ser humano. Dizem que o ser humano é o único que faz sexo olhando no olho. Porque aí você vê a alma da outra pessoa. Há uma necessidade de que essa alma ela seja, digamos assim, que haja uma interação, né? Para que haja uma perfeição desse relacionamento. Os animais não têm nada disso. É só para procriar mesmo e acabou. Então, para os animais é tudo muito mais simples. Mas para o homem, ele foi condenado, né, entre aspas, lá no Jardim do Éden, a trabalhar duro. Será que aquilo não seria simplesmente uma advertência? Essa advertência seria para dizer assim: vocês escolheram o bem e o mal, vocês escolheram isso daí, então vocês escolheram criar do zero algo na vida de vocês. E agora vocês vão ver. Sabe que coisa interessante? Tem um lugar na Bíblia que é em Gênesis, acho que é 6:6, que ele fala uma coisa muito legal. Pronto, tá aqui, achei. Primeiro ele fala assim, no 16 e 17 daquele capítulo que a gente leu agora há pouco, né? Do 3, ele dizia: a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvida a voz da tua mulher, e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, isso aqui é o capítulo 6, versículo 6, quando Deus, segundo Gênesis, se arrepende de ter feito o homem e quer destruir a terra. E ele diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Tem uma versão que diz assim: e doeu em seu coração. E essa palavra dor é a mesma que é usada 3 capítulos antes, quando ele fala para a mulher que ela terá com dor os filhos, né? E o homem, que no sentido de que com dor comerá dela. Então, essa é a mesma dor que Deus sente quando olha para os seus filhos e vê tudo em degradação, vê tudo complicado, que foi o que aconteceu naquela época, quando decidiu-se pelo dilúvio. E o dilúvio, vocês podem até não acreditar, mas infelizmente, para quem não acredita, está cheio de comprovações aí eu me lembro que eu era criança, basicamente ainda, e a gente conseguiu aqui, inclusive no Ceará, tinha um fóssil de um peixe que vive acho que a 5.000 metros de profundidade, e foi encontrado aqui no Ceará, né? Então, assim, isso aqui já teve 5.000 metros de altura de água, é o que se presume, né? O que se fala. Então, no final das contas, esse Deus pesou no coração dele, doeu no coração dele, da mesma forma como iria doer à mulher e ao homem, a vida em conjunto, a vida junto aos filhos. Você que tem filhos, dói ou não dói quando você tem filhos e eles fazem algo que não era o que você gostaria que eles fizessem, quando eles te desobedecem, quando eles te gritam, quando eles fazem algo que não tem nada a ver? E eles fazem isso por escolha deles. Então, essa versão do ser, de poder criar, porque quer queira, quer não, você cria um filho. Cria, que eu falo, não é no sentido de criação ao longo da adolescência e pré-adolescência, mas é no sentido de ter criado uma vida. Houve a necessidade do homem e da mulher para que essa vida fosse criada, né? E essa vida que é criada, o homem ele se sente um pouco divino, porque ele criou uma vida.
Mas essa vida não necessariamente sai do jeito que ele gostaria. Vocês já perceberam isso? E aí, Deus diz que o próprio Deus doeu no coração dele quando os filhos que ele tinha criado não estavam, digamos assim, se ajustando ao que ele gostaria. Da mesma forma como doeria em Adão e Eva. É como se ele dissesse assim, ó, vocês queriam ser como Deus, vocês queriam criar, ok, vocês vão ver como isso é frustrante, criar e ver sua criação sair do controle. Era basicamente isso que estava sendo mostrado naquele ponto ali de Gênesis. Então, o homem, ele escolheu o bem e o mal. Eu faço questão de enfatizar isso sempre. A árvore, quando a gente pensa na árvore, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, o homem não deveria ter comido da árvore da vida. Aliás, ele deveria ter comido da árvore da vida, não deveria ter comido da árvore do conhecimento do mal. Mas não é conhecimento do mal, é conhecimento do bem e do mal. Nós somos os únicos seres no planeta que tem essa concepção. Um cachorro, ele pode até te obedecer, ele pode até não querer atacar um gato que está ali perto, porque faz parte meio como que do instinto dele, porque você treinou esse cachorro com punição ou com recompensa, você dá um biscoitinho para ele. Mas ele não vai fazer isso porque ele entende que é ruim atacar aquele gato. Não, ele só foi treinado, é diferente. Nós não somos animais. Nós conhecemos e sabemos isso a partir de um determinado momento. E é logo depois da nossa adolescência. Quando nós somos crianças, muitas vezes nós estamos um pouco limitados. Na adolescência nós já começamos a perceber o que é que vem pela frente. Muitas vezes os nossos adolescentes são tão birrentos, né? Então, meus amigos, eu queria deixar para vocês essa parte de hoje, mostrando que não necessariamente é uma punição, mas uma advertência. Você escolhe sair de casa, você vai ter responsabilidades, você vai ter que arcar com isso. Você escolhe ter filhos, você vai ter que ter responsabilidades, você vai arcar com isso. E isso pode fazer você crescer como pessoa. E não entenda como uma punição esse aspecto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é um aspecto no sentido de, como o Novo Testamento fala, sobre que a árvore da vida seria Yeshua. Eu não estou levantando esse aspecto aqui hoje, tá? É meio como que para abrir um pouco os olhos dos pais e das mães principalmente. O nosso tempo já está terminando. Na próxima semana nós vamos falar um pouco mais ainda sobre o capítulo 3 de Gênesis. Agora, nesse momento, eu queria falar um pouco para vocês de uma notícia fantástica que eu fiquei de dar essa notícia aqui. Essa semana, exatamente nesta semana, nós começamos a nossa parceria da Equilibrium, que é a nova clínica de imagens e exames do Açu e Vale do Açu. Nós somos os únicos a ter um tomógrafo, por exemplo, entre outros equipamentos que vão chegar mês a mês. Eu prometi a vocês que todo mês teria uma novidade diferente e já está tendo. A novidade deste mês de setembro é uma novidade simplesmente fantástica. Nós, Açu, sempre fomos relegados a segundo plano, quando o assunto era grandes hospitais, grandes situações. E nós temos o prazer de apresentar a Liga do Combate ao Câncer, lá de Mossoró, entra em parceria conosco e já está atendendo na Equilíbrio. Você só precisa entrar em contato conosco através do telefone 996962122 para você saber quais são os dias e que tipo de atendimento acontecerá. Mas saibam que já existe um pé dentro do Açu, a partir da Equilíbrio, da Liga de Combate ao Câncer. Isso foi uma batalha muito forte do Dr. Cury e nossa também. E a gente está muito satisfeito em poder entregar isso à população. A população do Vale do Açu tem aqui pertinho agora possibilidade de diagnósticos e, por que não, e muito em breve, de tratamentos efetivos contra o câncer. Essa é a maravilhosa notícia que eu tinha a dar para vocês sobre a Equilibrium, que é essa empresa que tem pouco mais de um mês e alguns dias, e já fizemos mais de 200 exames, para vocês terem uma ideia, muitas ultrassonografias, mas bastante tomografia, né? E a tomografia hoje, que é necessária muitas vezes, porque é um exame de altíssima qualidade. Eu já tenho um tomógrafo na minha clínica odontológica há mais de uma década, mas a tomografia é o que consegue mostrar muitos detalhes que antes a gente não conseguia ver. Então, tinha certas coisas que o médico só meio que adivinhava. Hoje ele consegue ver através da tomografia dentro do corpo de uma forma muito precisa, muito prática.
Então, a Equilibrium é essa clínica que chega meio para completar ou complementar toda a necessidade de saúde. Então, você precisava antes ter que sair de Açu para ir para Mossoró, Natal, para poder fazer um simples exame de tomografia, hoje isso é completamente desnecessário. Na nossa Equilibrium a gente consegue fazer isso, inclusive com contraste, né? Nosso equipamento é um equipamento extremamente sofisticado, que consegue suportar o peso de até 200 quilos. Então é algo muito interessante que a sua região ganham, é como um presente. E esse presente não é só para a sua, esse presente é para mim também, porque é muito gostoso saber que só na primeira semana nós ajudamos a salvar pelo menos 2 vidas e depois outras vidas nós ajudamos a salvá-las também. Então, temos feito algo maravilhoso, que é oferecer isso à população. Espero que vocês estejam tão felizes quanto eu de que isso aconteça. Está até uma garrafa enorme com o nome Equilibrium, uma aguinha. O nosso outro patrocinador, vocês já conhecem, é a Dental Clínica. Eu sou Giovanni Dantas e o nome da clínica é Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. E lá nós temos hoje a melhor odontologia que você pode praticar no planeta. Pessoas têm vindo de outros países para tratar conosco, de outros estados e de outras cidades também. E a clínica tem um telefone que é o 999816640, 999816640. E se lembram do Instagram que eu falei lá no início, o meu pessoal é Dr. Giovanni Dantas, o da clínica Dental Clínica é Dental Clínica Dr. Giovanni e a Equilibrium Açu é o terceiro Instagram que você pode nos seguir também, será uma honra que você o faça. Mas a Dental Clínica, ela dispõe hoje do próprio tomógrafo, esse tomógrafo médico que nós estamos trazendo para a Açu, já trouxemos, ele já é realidade, graças a Deus, né? Já é também uma realidade o tomógrafo odontológico há mais de uma década. Antes, nós precisávamos nos enviar para outras cidades, da mesma forma como o médico. E hoje não, hoje a gente já tem tudo isso. E na nossa clínica a gente consegue fazer tomografia e um implante, por exemplo, na mesma sessão, no mesmo instante. Muitas vezes sem precisar de ponto, sem precisar de corte com bisturi, de tão simples que a coisa está se tornando. Nós já chegamos a fazer implante em 3 minutos, para você ter uma ideia. É claro que não é todo mundo que vai passar por um procedimento desse tipo. Em 3 minutos está com tudo pronto. Mas isso é possível, só para vocês saberem que é. Nós temos também o CAD/CAM SEREC, que é capaz de fazer facetas como essas minhas. Eu tenho 30 facetas na boca, para tentar ficar um pouquinho mais apresentável para vocês, né? E essas facetas, 8 delas, por exemplo, foram feitas um único dia. Não precisa mais aquela história de ir para laboratório ou não ir para laboratório, ou fazer coroas com metal por dentro. Hoje, a gente já consegue fazer isso tudo em porcelana pura, que é muito mais bonito. E a gente tem toda uma estrutura, inclusive com o próprio laser, que vocês já conhecem, já foi tão falado. As pessoas chegam na nossa clínica pedindo pelo laser. O laser, o Light Touch, que é capaz de fazer cortes, muitas vezes, em 80% dos casos, sem anestesia. E quando precisa de anestesia, quase nada. Então é alguma coisa fantástica. É evolução, tecnologia do século XXI que nós conseguimos colocar na Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, única na região, quem sabe no Nordeste até, com todos esses equipamentos. Ninguém tem essa quantidade de equipamentos que a gente tem, somente a gente, não é à toa que está vindo gente de tudo quanto é canto, num bate e volta de Recife, Fortaleza, até de Teresina, as pessoas vêm também e ficam em hotéis. Então eu fico muito feliz com isso. Lembrando que os orçamentos da Dental Clínica são feitos por mim. Eu avalio você, eu avalio tua boca, sem compromisso. Você não precisa acertar nada por isso. Você vai chegar na Dental Clínica, vai pedir para ser avaliado, eu vou avaliar você e nós vamos ver o que seria melhor para a tua vida, para a tua felicidade, para o teu sorriso. E isso tudo é possível todos os dias de segunda a sexta. Nós atendemos pela manhã e à tarde até às 19 horas. Então, eu quero agradecer a todos vocês que me ouviram hoje nesse programa que passa muito rápido. Quando você pensa que não, já chegou na hora de terminar o programa, não é? E só deu tempo de tomar um golinho de água hoje aqui, na minha super caneca aqui da Equilibrium. E eu quero agradecer a vocês e dizer que vocês fiquem com Deus. Um forte abraço. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.